Sim, um privilégio. Então, irmãos, nós vamos começar hoje. Nós vamos falar sobre a tribo de Judá, e aí eu vou só terminar de dar algumas informações sobre a tribo de Levi, tá bom? Só relembrando que toda essa questão de tribos, de coligação de Israel, né? Começou assim, não que começou, mas teve um início a partir de Jacó, tá? Então, Jacó, para ele foi dado um novo nome, que é Israel, como nós falamos na aula passada. E Israel não é apenas um país, mas ele é o nome de um homem e sua posteridade. E a casa de Israel é a grandiosa e numerosa família de Jacó. E quando cada um de nós temos a oportunidade de recebermos o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos acolhidos numa das tribos, né, da casa de Jacó. Como que eu sei qual é a minha tribo? Por meio da bênção patriarcal, tá? Deixa eu continuar aqui. A tribo de Levi, como nós falamos, ela é a segunda, né? E ela era um pouco diferente. Por quê? Por causa da rebeldia dos israelitas. Por causa dessa rebeldia dos israelitas, eles perderam a oportunidade de ter o sacerdócio de Melquisedeque, e aí eles receberam o sacerdócio menor, que foi administrado por Levi e seus descendentes. Aí essas bênçãos do sacerdócio foram destinadas a todos, mas a autoridade do sacerdócio foi dada apenas aos levitas. Assim, os levitas eles receberam terras de herança, e eles foram espalhados entre outras tribos, e eles eram organizados dentro do acampamento de Israel, ao redor do tabernáculo, tá? Quando Moisés ele fez o censo para identificar os candidatos para o serviço militar, Moisés foi aconselhado pelo Senhor para não contar a tribo de Levi, porque os deveres dos levitas os isentavam desse serviço. Moisés e seu irmão Araão, eles eram levitas, e devido à retidão de Araão, seus descendentes tornaram-se os sacerdotes, e os primogênitos de cada família se tornavam sumos sacerdotes presidentes. Né? No que mais tarde a gente chamaria o quê? De sacerdócio arônico. Né? Nós falamos até na outra aula sobre a importância desse sacerdócio, como nós somos abençoados por ter esse sacerdócio. Só para entender, Rubem, que era o filho mais velho, ele perdeu a primogenitura. Aí alguns se perguntam, mas não deveria se passar para os outros filhos mais velhos de Jacó? O segundo mais velho. O segundo mais velho? Não. Por quê? Porque a primogenitura era do primeiro filho, né? E aí essa primogenitura foi dado a José, porque José era o primeiro filho da segunda esposa, que era Raquel. Tá bom? O que era essa primogenitura? Só para a gente relembrar. Era o filho mais velho, ele recebia essa primogenitura e ele tinha a responsabilidade. Quem é que não está ouvindo? Deixa eu só ver aqui direitinho. Eu vou tentar aumentar aqui. Tem que ver se os outros estão conseguindo ouvir. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Talvez pode ser o problema da internet. Sim. Então tá. Eu aumentei um pouquinho aqui. Então, essa primogenitura, a pessoa ela era responsável pela família e ela tinha direito, né, a uma bênção dobrada com relação a tribos, tá?
Aí só a gente vai terminar um pouquinho sobre a tribo de Levi. O significado significa o nome de Levi junto. Os pais eram Israel e Leia. O símbolo, né, é o tabernáculo da tribo de Levi. E aí, lá dentro do acampamento de Israel, qual que era a localização dessa tribo? É como eu falei, ao redor do tabernáculo. Sendo que os levitas, os filhos de Gerson, ficavam ao oeste, os filhos de Merari ao norte, os filhos de Araão ao leste e os filhos de Coate ao sul, tá? Quais que eram as bênçãos e características e responsabilidades dessa tribo? A gente sabe que Levi, ele participou junto com Simeão daquela matança na cidade de Siquém. Por causa disso, o símbolo dele é a espada, que é um instrumento de violência. A responsabilidade principal dessa tribo, gente, era o tabernáculo e o sacerdócio. E a gente sabe que os personagens mais, vamos dizer, famosos, né, mais conhecidos, é Moisés e é Araão. Moisés, ele deu uma bênção para Levi. Ele disse o seguinte, ó, teu tumim, alguém gostaria de ler? Para não ficar somente eu lendo? Alguém gostaria de ler? Fran, Márcia. Eu posso, Valéria. Você pode ler, Fran? Então lê para nós. Teu tumim e teu urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Pode continuar. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder ao Senhor e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos dos que te levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Então, assim, muito linda, né? Essa bênção que Moisés, ele dá a Levi. E quando ele fala aqui, irmãos, Moisés, lá em Deuteronômio. Dá a Levi. É porque lá em Deuteronômio 33, de 8 a 11, o que acontece? Moisés, antes dele falecer, ele dá uma bênção para cada líder de uma tribo. Então não era Levi, ele deu a bênção ao membro da tribo de Levi. Isso. Tá. E você fala Levi, Levi então tá bom, gente. Ok. Deixa eu retornar aqui. Na verdade, ele não está dando uma bênção a Levi, ele está dando uma bênção para cada líder, para cada líder da tribo. Então, é dado para o líder da tribo de Levi, tá bom? Quer falar, Cléo? Não. Então, olha, pode falar. Não, é porque eu apertei errado, eu queria virar a tela, não estou sabendo. Então tá bom. Então, olha só, gente. O que acontece? Quando Moisés ele se refere à tribo de Levi, e ele fala o seguinte: nunca os vi e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos. Levi, ele não conhecia o pai dele? Os descendentes de Levi também conheciam os seus pais. Então, quando ele fala aqui, ó, nunca os vi e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardavam a tua palavra e observavam a tua aliança, ele está se referindo ao sacerdócio, né? Igual quando o Senhor se refere ao sacerdócio, falando que ele não tinha início de dias, né? E nem fim. Tá? Início de tempos, início de dias e fim de tempos, tá? Então, ele está se referindo aí ao sacerdócio. Os descendentes de Levi, gente, como eu falei, eles ministravam nos santuários de Israel.
Arão era levita e os seus descendentes sacerdotes. Os levitas, eles ajudavam os sacerdotes e os filhos de Arão. Às vezes, eles podiam atuar como músicos, eles matavam os animais para sacrifício, e geralmente eles ajudavam no templo. Os levitas, eles eram consagrados para o serviço do Senhor, a fim de realizarem as ordenanças para os filhos de Israel. Os próprios levitas, eles eram oferecidos em lugar dos filhos de Israel. Assim, o que acontecia aqui? Eles se tornavam propriedade peculiar de Deus, oferecidos a ele em lugar dos primogênitos. Eles não eram consagrados, mas eles eram purificados para o seu ofício. Então, assim, a responsabilidade de um levita era muito importante, tal como é hoje, né? A responsabilidade dos portadores do sacerdócio dentro da igreja. E o sacerdócio, ele é uma responsabilidade, e é muito importante que nós, mulheres, possamos apoiar esse portador do sacerdócio, incentivar, porque como nós aprendemos hoje na escola dominical, as investidas de Satanás sobre o povo de Israel está cada dia maior. E nós precisamos nos preparar, e essas investidas ainda são maiores em cima desses portadores de sacerdócio, né? Muitas coisas tentando amarrá-los e destruí-los, como a pornografia, né? Meu filho mesmo, tem um filho de 14 anos, ele falou, mãe, é muito difícil. Às vezes a gente está vendo um vídeo e vem, né, coisas de pornografia o tempo todo. Então, a luta dos portadores do sacerdócio, elas têm sido constantes. Meu marido mesmo, eu sempre oro, né, para que o Pai Celestial possa abençoá-lo, possa protegê-lo, e possa cuidar dele, né? Principalmente quando ele está longe de mim. Peculiar. Peculiar? Peculiar é algo diferenciado, né? Algo diferente. O que mais que pode ser? Você quer falar? Não, é porque quando o senhor fala Vocês aqui... estão ouvindo ele? Sim. Uhum. Porque quando o senhor fala peculiar, imagine, você tem... É que nem uma pessoa... Eu vou dar um exemplo, não sei se vai ser tão bom, mas é que nem uma mulher catando feijão. Hoje em dia eu não vejo mais isso, mas na época de minha mãe, ela colocava vários feijões em cima da mesa e ia catando os que não serviam e deixando só os feijões bons para cozinhar. Então, assim, isso também é um exemplo de peculiaridade, porque o Senhor, embora tivesse escolhido a tribo de Levi, nem todos os levitas se qualificavam para serem oficiantes dentro do tabernáculo, para oficiar as ordenanças do tabernáculo. Nem todos se qualificavam para exercer o sacerdócio. Então, assim, além de ser uma tribo reservada para o Senhor reservou essa tribo para ele, porque ele estaria representando o nome dele, as coisas dele na terra. Ele, além disso, tinha a preocupação, o cuidado de, dentro dessa tribo, ainda assim, levantar os homens adequados para oficiar, para fazer toda, como é que eu posso dizer, a execução das ordenanças dele. Algo é tão importante isso que muitas vezes nós não percebemos, mas a gente vê esses sinais, esses ritos dentro da reunião sacramental, porque existia uma ordenança dentro do tabernáculo que era o quê? A pessoa trazia o cordeiro ou o seu animal para sacrifício. Teria que ser um animal imaculado, né? Um animal puro, que não tivesse mancha, não tivesse nenhum defeito. E esse sacerdote, ele se purificava dentro de uma pia, primeiro se lavava, e ele se organizava para pegar esse animal e oferecer em sacrifício em prol daquela pessoa.
Não há diferença hoje. Quando você está na reunião sacramental, o que acontece? Um sacerdote, que era também o ofício desse homem lá no tabernáculo, o sacerdote, vai até a mesa sacramental, se ajoelha e oferece uma oração específica, né, que é a única oração que eu sei. Se alguém souber de outra, por favor, me ensine, que é uma oração, é sempre a mesma oração, no qual vai se abençoar o sacramento, ou, em outras palavras, elevar ao Senhor aqueles sentimentos de todas aquelas pessoas que estão ali reunidas. E dentre essa ordenança, o sumo sacerdote tinha que acompanhar esse sacerdote para ver se ele estava realmente seguindo todas as etapas do rito que o Senhor havia dado a Moisés, para que não fosse em nenhum ponto esquecido esse rito. A ordem tinha que ser bem séria, tanto que o sacerdote se preparava muito, muito para poder, quando chegar ali, não haver falhas. E hoje nós temos esse sumo sacerdote, como foi falado no outro encontro nosso, que é o bispo. Ele é a única pessoa que pode corrigir o irmão que está à mesa, tanto que ele é o único que deve estar de olhos abertos, lendo a oração sacramental, para que ele possa, se caso o irmão cometer alguma forma de erro na fala, porque, irmãos, veja bem, não, dentro da oração, do sacramento, muitos irmãos criaram assim, certas culturas de que o pano isso, aquilo tinha que ser coisa, a mesa não pode ser mais. Não existe nada disso. A única coisa mais sagrada e que deve ser sempre correta e seguida é a oração sacramental. Essa não pode ser errada, nenhuma letra, nenhum acento, não pode ser deixado, nenhuma vírgula. Por isso, o bispo ele fica a cargo disso. Então, a gente percebe muito bem a ação do sacerdócio arônico dentro disso. Tanto que muitos irmãos não entendem, falam assim, mas porque só os sacerdotes podem abençoar o sacramento, né? Muitos elders querendo abençoar, mas é porque isso é como é que se diz? Um direito dele, é um privilégio dele, porque ele foi ordenado dentro desse sacerdócio arônico. E quem preside esse quórum do sacerdócio arônico, que são os sacerdotes, é quem é o próprio bispo. Então, ele vai sempre preparar essas pessoas, eles são sempre preparados. Eu nunca me esqueço da minha primeira oração sacramental, quando eu era sacerdote. O bispo me designou 2 semanas antes, e eu fiquei lendo essa oração durante essas 2 semanas. O irmão Edilson, ele agora é bispo de uma unidade aqui nossa, da nossa estaca, ele me acompanhou naquela oração sacramental. Eu não esqueço essa experiência sagrada, em que eu pude proferir aquela oração e sentir o espírito e o poder daquela oração. Também não esqueço da primeira vez que eu fui à igreja como visitante, eu estava recebendo as palestras, e quando foi passado para mim a bandeja do sacramento, os elders, antes de chegar até mim, os elders falaram que eu poderia tomar aquele pão, tomar aquela água, mas para mim era pão e água apenas, porque aquilo ali representava um convênio que aquelas pessoas haviam feito com o Senhor e só serviria como carne de Cristo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, aqueles que fizeram um convênio. E eu não estendi a minha mão para pegar aquilo. Aquilo ali, para mim, trouxe um caráter muito sagrado. Para mim, um respeito, uma reverência muito grande ao sacramento. Então, a gente precisa prestar muito atenção nessa oração. De preferência, se quiser repeti-la, também pode, mentalmente, mas que nós possamos ter gravados dentro do nosso coração essa oração, que representa toda uma ordenança que foi feita lá atrás no tabernáculo do templo. Uhum. Muito obrigada. Eu sou muito grata, irmãos, pelo privilégio de poder ter a reunião sacramental toda semana, porque quando nós tomamos o sacramento, nós estamos falando assim, ó Senhor, eu estou me lembrando do convênio que eu fiz contigo. E é um momento, irmãos, que nós podemos sentir o poder da expiação sobre nós.
porque nós podemos voltar a nossa mente para o nosso Salvador e podermos lembrar dele. Aí, nós vamos agora falar sobre Judá, a tribo de Judá. O nome de Judá significa louvor. No Velho Testamento, ele era o quarto filho de Jacó e Leia. Foi Judá que teve a ideia de vender José como escravo. E, em certa ocasião, ele foi enganado e dormiu com a sua nora. Ele se tornou chefe de uma das mais distintas tribos de Israel. De fato, a maior tribo em número. Mais tarde, eles se tornaram um reino separado. O rei Davi e seus descendentes eram da tribo de Judá, e Deus prometeu que o Salvador viria dessa tribo. E como descendente de Davi, Jesus Cristo também era da tribo de Judá. Aí, essa ocasião em que ele foi enganado pela sua nora, vamos ver de onde que vem essa história. Em vez de buscar para si uma esposa, gente, no meio da parentela, como fez Isaac e Jacó, Judá, ele se apartou dos seus irmãos, logo após ele, Judá e seus irmãos, venderem José para os ismaelitas. E aí ele foi morar em Adulão. Na casa desse homem, chamado Ira, em Adulão, Judá, ele conheceu a filha de um cananeu, Sua, e ele teve 3 filhos, Onã e Selá. E aí Judá escolheu uma mulher para que era o seu filho primogênito. Essa mulher também era uma canaanita, né? E o nome dela era Tamar. Não, aqui tá canaanita. Do nome Tamar. O casamento de e Tamar não durou muito, pois ele era um homem muito perverso, pelo que Deus o matou. Judá, com cuidado da sua linhagem, deu ordem ao seu segundo filho, Onã, para deitar-se com Tamar. E assim o seu filho do meio cumpriria o dever de cunhado, suscitando uma linhagem ao seu irmão Só que Onã, por sua vez, sabendo que a linhagem não lhe pertenceria, antes seria do seu irmão sempre que ele se unia a Tamar, a mulher do falecido, ele lançava o sêmen dele na terra, com o propósito de não dar descendência ao seu irmão. Em função desse posicionamento mesquinho, Deus matou Onã. Aí, com a morte dos 2 filhos, Judá não quis dar o seu filho mais novo a Tamar, porque era uma lei que vinha da lei do levirato, e exigia, né, que se o marido morresse, a mulher seria dada ao seu irmão. Ao próximo irmão de linhagem, né? De idade também. Pois pensou que Selá também poderia morrer. Com medo, Judá combinou com Tamar, que daria o seu filho mais novo posteriormente, quando Selá se tornasse homem, e assim cumpriria a obrigação de cunhado. O que a gente percebe aqui? É que o pensamento de Judá é que ele inferiu a Tamar a morte do seu terceiro filho. A culpa da morte dos seus 2 filhos, né? E ele transferiu o problema para Tamar, quando, na verdade, o que matou os seus filhos foi a maldade e a iniquidade deles, tá? Quantas vezes a gente também não tenta imputar? A gente tenta dar outra justificativa para alguns problemas da nossa vida, sem olhar para nós mesmos, né? Sem tentar compreender que muitas vezes as coisas que nós estamos passando é por causa das nossas decisões, né? Aqui em casa eu tenho 3 adolescentes, né? E muitas vezes eles falam assim: por que o Pai Celestial fez isso comigo? Ou tá fazendo isso isso com a nossa família. E eu falo, gente, mas nem tudo que acontece no mundo é a culpa do Pai Celestial, não, né? A gente tem que ver de quem realmente é a culpa. Verdade, quase nada. Né? Praticamente nada, né? Porque às vezes a gente pensa assim, Deus ele não controla tudo? Sim, Deus ele controla tudo. Só que Deus também deixa os seus filhos colherem as consequências das suas escolhas,
né? O que nós temos que compreender, nós somos livres? Somos livres para escolher, mas nós não somos livres para escolher as consequências, né? Das nossas ações. Aí passou-se o tempo, Tamar percebeu que o seu sogro não lhe daria o seu filho mais novo, né? Visto que Selá já era um homem. Aí o que ela fez? Ela se disfarçou, ela tirou os vestidos da sua viuvez, que até, né, até essa época ela ainda estava com seus vestidos de viuvez, cobriu-se com um véu e foi e se disfarçou como prostituta na entrada de Enaim. Ao passar por Tamar, por causa do véu que ela estava usando, Judá não reconheceu a sua nora e considerou que ela fosse uma prostituta. Aí o que aconteceu? Ele se deitou com Tamar. Aí ele falou que daria algum atributo a ela, alguma coisa a ela. Aí ele falou que daria um cabrito. De forma de pagamento. Aí ela falou que não queria, que ela queria era o cajado. Ai, agora eu me esqueci. Foi 3 coisas que... Tinha um colar, uma espécie de... Tipo um cinto. Né? Era tipo um colar, um cinto. E aí ele falou que deixaria com ela, mas mandaria um cabrito, e quando ele mandasse o cabrito, ela teria que mandar essas coisas para ele. Aí ele procurou e falou, gente, ninguém viu a prostituta, né? Olha só, gente, Judá, né? Um líder da tribo de Israel. A prostituta que estava no caminho, ninguém viu. Passados-se 3 meses, chegou no ouvido de Judá que Tamar tinha adulterado. Tamar estava grávida. E aí ele falou, então, que com ela teria que ser cumprida a lei. Que era matar. Tamar manda para ele o cajado, o cinto, e eu esqueci o outro elemento lá, dizendo que era o homem a quem pertencia aqueles objetos, que era o pai que havia deitado com que ela. Havia se deitado com ela. Aí caiu a ficha para ajudar, né? E aí ela teve filhos gêmeos, tá? Não foi morta? Não foi morta. O que aconteceu? Porque decisão. Ele viu que a culpa não era de Tamar, porque ele não tinha cumprido a promessa com Tamar. Irmãos, a gente percebe isso, olha só. Se a gente for fazer um comparativo, acontece a mesma coisa com Davi. Davi está lá no seu trono, achando que está tudo bem depois de ter desposado a esposa de Urias, ter colocado ele lá na frente de batalha para morrer. Ele achou que passou os anos, o Senhor, né, não tinha imposto nada contra ele. Até que o profeta Natan chega e diz, olha, eu tenho um assunto para que o rei resolva, que o rei naquela época como fosse o juiz, resolvia assuntos das tribos, dos povos, né? Isso é o mais importante. Então, quando chegou lá, ele falou, olha, teve um pastor de ovelhas que tinha uma ovelha, apenas uma ovelha, que cuidava bem dessa ovelha, que amava essa ovelha, que fazia tudo por essa ovelha. E tinha um outro pastor que tinha várias ovelhas. No entanto, esse pastor cobiçou aquela ovelha daquele outro pastor, foi lá e a tomou, e depois a matou. O que devemos fazer com este pastor? Aí Davi levanta na hora, né, e exclama que deve morrer esse homem, porque tamanha afronta que ele fez, né, tamanha covardia, jamais deveria ter, não tem mais o direito de viver. E aí ele pergunta, quem é esta pessoa que eu vou mandar trazê-la à minha presença agora? Aí Natan fala, és tu, Davi. Tu pegastes a ovelha do teu servo Urias, que tu desposaste essa ovelha, e para encobrir os teus pecados com ela, né, mandou um para frente, contou todas as coisas que Davi caiu, né, perante Natan, se humilhando. Então a gente percebe que não adianta, assim, eu vou com a entrevista do meu bispo, mas não vou contar tudo para ele não, porque, né, vai que ele não entende o que eu fiz, ou não vou para a entrevista com o meu presidente. Não adianta, irmãos. O Senhor, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. E no momento certo, vai cobrar da gente, como cobrou dos filhos de Judá,
aquilo que eles estavam fazendo, o Senhor cobrou, ele cobrará de nós. Por quê? Porque existe uma palavra que nunca vai deixar ser cumprida. O Senhor não deixará se escarnecer. Uhum. Pois bem, irmãos. Quais eram as terras que a tribo de Judá, né? Que a tribo de Judá tinha direito? Ele se posicionava ao leste no acampamento de Israel e ele recebeu grandes terras na Terra Prometida. Se a gente for olhar o mapa, a gente vê que a tribo que mais tinha terras era a tribo de Judá. E o símbolo dessa tribo é o leão, né? Bênçãos e profecias. A profecia de Judá, ou de Jacó em relação a Judá, pode ser encontrada em Gênesis 49, 12. Pode pegar para mim. Tem aqui, aí tem também a bênção que Judá, que Moisés dá aos descendentes da tribo de Judá. Alguém poderia ler para a gente essa bênção? Alguém poderia ler para a gente? Bom, não estou vendo, viu? Então eu vou ler para vocês, então. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Moisés os abençoou. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduze no seu povo, as suas mãos lhe bastam, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Então, gente, de acordo com o manual, Siló é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente vê aí que Siló, né? Ele vai amarrar o seu jumentinho e ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então, nosso Salvador, ele foi dado dentro do plano de salvação para que ele pudesse, por meio da sua expiação, redimir nós, os seus filhos. Os seus irmãos, né? Embora Judá ele tenha perdido a plenitude das bênçãos da primogenitura, alguém levantou a mão? Cléo, quer falar? Judá ele não cometeu pecado dormindo com a nora dele? Sim. Adultério. Cometeu, mas o que acontece? Ao longo da vida de Judá, ele acaba demonstrando o arrependimento, né? E ele demonstrando esse arrependimento, ele não perdeu as bênçãos. E essas bênçãos, elas foram continuadas, né, nas suas gerações, entendeu, Cléo? Entendi. Cleonice? Entendi. Tá? Como nós falamos na aula passada, né? Que a gente vê que os filhos de Judá, de Judá não, de Jacó, que era Israel, eles cometeram muitos erros, né? Só que, mesmo assim, devido à misericórdia de Deus e também devido ao arrependimento deles, o Senhor preservou as bênçãos por meio da casa de Israel. E aí até nós falamos um pouquinho, né, que todos nós somos falhos, é igual Jesus Cristo falou, quem não cometeu nenhum erro que atire a primeira pedra.
Então, todos nós somos falhos. Mas quão grato nós somos que, mesmo com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, Deus nos dá a oportunidade de participar dessa obra maravilhosa e um assombro. E só lembrando que o início é sempre mais, vamos dizer assim, mais complicado. Eu lembro de ter dado uma aula no Instituto sobre doutrina e convênios, que contava que, por exemplo, alguns membros do primeiro coro dos 12 apóstolos, na época que foi constituído o coro dos 12 apóstolos, se afastaram da igreja. E aí o manual dizia o quê? Que aquilo ali não era tão relevante porque estava no início da igreja. Muito do coro dos 12 ainda estavam recebendo revelações da organização da igreja, né? Naquela época. Então, assim, ainda não estava assim consolidado como é hoje. Hoje nós temos acesso às informações, a tudo da igreja com clareza, né? A gente não é confundido facilmente. Então, a gente tem que entender que eram 12 filhos com as suas complicações, né, com todo aquilo, e que faziam, mas não, mesmo assim, o Senhor tinha que gerar as suas tribos, tinha que gerar as suas gerações, né, o povo dele, o povo escolhido dele. Então, sempre no início, a gente vai ver muitas coisas que a gente não vai ter, poxa, mas uma pessoa dessa fez tudo isso e mesmo assim é líder de uma tribo, isso e aquilo outro, mas é porque eles faziam parte desse plano. Só que a gente vai ver que no futuro, muitas coisas atos que eles cometeram como líder de tribos, não eram mais aceitos dentro de Israel. Eram realmente executados, né? A gente vê lá a prostituta sendo colocada nos pés de Cristo para ser apedrejada. Por quê? Porque não passava-se mais a mão, porque já era um povo organizado. As tribos já tinham as leis, tinha tudo que devia ser dado aonde? Com Moisés. Olha só, 400 anos se passaram até que o povo já foi organizado como um povo de Deus mesmo, que recebeu leis, que recebeu sacerdócio, que recebeu tudo. Então a gente fica imaginando, né, que há diferenças aí. Então, irmãos, embora Judá ele tenha perdido a plenitude das bênçãos da primogenitura, sobre ele recaiu uma bênção especial. Ele não apenas teria destaque e liderança entre as demais tribos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão, mas o legislador viria dessa tribo. E ao Messias se congregariam os povos, a ele se congregarão os povos. A bênção de Jacó faz clara referência à expiação. Então, eu gosto muito dessa mensagem aí, desse jovem conversando com Jesus Cristo, e essa frase, Senhor, eu preciso de você. Porque nós temos que ter claramente na nossa mente a necessidade que cada um de nós temos do nosso Salvador, Jesus Cristo. E após o estabelecimento em Canaã, a tribo de Judá assumiu a liderança. Sua maior rival era a tribo de Efraim. Val. Né? Fran, quer falar? Quero. Pode falar. Só ouvindo todas as aulas que a gente já ouviu até agora com você, né, Valéria, a gente consegue entender o quanto o Pai Celestial realmente nos ama, né? E nessa semana a gente estudando Vencer, a gente também aprendeu que o que deve ser pregado no Evangelho é arrependimento, né? Então, a expiação ela é acessível a cada um de nós, né? A todos os filhos do Pai Celestial, né? E os nossos pecados podem ser sujos como a escarlata, mas eles se tornarão brancos como a neve, né? Então, que conhecimento maravilhoso que a gente tem aprendido com você e com essas aulas, né? De que o Pai Celestial realmente ama cada um de seus filhos, conhece, né? E se ele tivesse simplesmente apenas castigado todos os filhos de Jacó, que bênçãos nós teríamos hoje, né? Verdade, Fran. E a gente vê a misericórdia de Deus. E assim como eles precisaram da misericórdia de Deus, né? Cada um de nós também precisamos dessa misericórdia, porque a misericórdia de Deus é que nos salva.
né? Foi pelo amor e a misericórdia que Deus ele deu o seu único filho. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse leão, né? Esse leão que foi prometido a essa tribo de Judá. Então, como eu falei, após o estabelecimento em Canaã, a tribo de Judá ela assumiu a liderança. A sua maior rival era a tribo de Efraim. Após o reinado de Salomão, essa tribo tornou-se o reino de Judá, o reino do sul. Muitos justos migraram para o reino de Judá quando Jeroboão e outros reis iníquos de Israel entraram em apostasia. Essa divisão se deu no reino de Roboão, filho de Salomão. Os domínios do povo de Israel foram divididos em dois reinos separados, principalmente em virtude da inveja entre as tribos de Efraim e Judá. O reino do sul, ou Judá, incluía a tribo de Judá e a maior parte da tribo de Benjamim. Jerusalém era a sua capital. Em muitos aspectos, permaneceu mais fiel à adoração a Jeová que o reino do norte. Judá era menos exposto a ataques vindos do norte e do leste, e o poder supremo permaneceu nas mãos da família de Davi até o cativeiro babilônico. O reino de Judá conseguiu manter-se por 135 anos após a queda do reino de Israel, o maior e mais poderoso dos dois, né? Então, gente, Judá, ele realmente se tornou uma grande tribo. Eu quis colocar essa figura aí para vocês, né? O leão, metade de Jesus Cristo, e o leão e metade cordeiro. Ao olhar essas duas imagens, quais são os ensinamentos e as coisas do evangelho que vem à mente de vocês? Vocês estão muito caladinhos hoje. Estou sentindo isso, estou preocupado. Gente, essa oposição entre o leão e o cordeiro. Porque Jesus Cristo ele é representado nas duas figuras, né? Ele é o leão de Judá e ele também é o cordeiro de Deus. Jesus Cristo ele é tão maravilhoso que ele consegue juntar em si só tantos atributos. Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isso está em Apocalipse 5:5. Ele é o leão da tribo de Judá e tomou as nossas cadeias e nos libertou. Então, deixa eu só explicar um pouquinho. Não sei se alguém já se perguntou, já parou para se perguntar por que o Salvador veio pela tribo de Judá e não de Levi. Levi é sacerdócio, né? Seria normal ele vir, ele é o sumo sacerdote, né? O presidente do sacerdócio dos universos. Por que não veio pela tribo de Levi, sim de Judá? O Senhor, ele trabalha de uma maneira, nossa, ele é fantástico, o Pai Celestial. Por isso a gente tem que acreditar que a gente pode tudo, porque ele é muito maravilhoso, nosso Deus. Então, assim, a Judá caberia, né, como o próprio pai proferiu ao dar a bênção a ele, a liderança das outras tribos. Viria essa liderança. E essa liderança foi configurada, realmente foi marcada com a liderança de Davi, do rei Davi. Tanto que, passado todos aqueles anos, até a vinda de Cristo a essa terra, o povo, não, assim, falavam-se de Salomão, falavam dos outros reis, mas todos eles, Davi era o maior entre os reis de Israel. Era considerado o grande rei de Israel. Então, para que isso fosse um simbolismo também, Jesus deveria vir da linhagem de Davi. Porque naquela época ele estava numa época em que era uma dominação romana e que o rei era escolhido pelos romanos. Então, o direito ao reinado daquela época era o direito do próprio Salvador reinar como politicamente naquela época. Ele tinha a herança de Davi em suas veias, mas também ele tinha a incumbência
de representar também o sacerdócio de Levi, porque naquela época também se sacrificavam, né? O cordeiro era o animal principal do sacrifício, né? Sobre os pecados das pessoas que eles levavam para ser sacrificado. Daí a gente não se estranha quando o Salvador lá derruba todas as mesas dos cambistas e diz que a casa do Senhor é uma casa, né, de ordem, porque ele viu que aquele lugar ali era o lugar dele, era o local onde ele reinava. Então a gente precisa entender essa por que o Salvador tinha que vir da linhagem de Davi. Ele tinha que ter o direito não só eterno, mas o direito terreno ao reinado no qual lhe pertencia, no qual foi o povo que ele reuniu, foi o povo que ele organizou. Olha que tamanha bênção, né? E a gente sabe que quando ele falava, era como se fosse um rugido de leão, né? Até os mais movidos contra ele, que queriam fazer o mal dele, se submetiam à sua voz, se submetiam à sua palavra. Por quê? Porque eles sabiam a autoridade que ele tinha. Tanto que isso ele confessou depois, né? Que eles sabiam este conhecimento do que eles estavam fazendo. Maravilhoso, né? Eunefe viu o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre o povo do convênio do Senhor. Estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Os atributos divinos de Jesus Cristo, poderoso e cheio de glória. A expiação de Jesus Cristo. Ele ofereceu-se voluntariamente para dar a sua vida. Foi preordenado, pagou pela transgressão de Adão, pagou pelos nossos pecados, caso nos arrependamos, filho de uma mortal e de um imortal, condiciona todos à ressurreição. Os profetas anunciaram. Calma aí, irmãos. Os profetas anunciaram tanto sua vinda quanto o seu sacrifício. Que nós possamos nos lembrar que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E que nós temos uma grande responsabilidade, que é anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bravo, seus filhos são maravilhosos, Valéria. Irmã, sim, não é fácil, né? A gente conduzir eles no caminho do Senhor. Fran e Regiane levantaram a mão. Pode falar, Fran e Regiane. Oi, irmã, boa noite. Primeiro, muito lindo ter sido seu filho. Meu marido adorou, disse que quando a gente tiver um filho, vai colocar o nome dele. E ele foi lindo o testemunho dele. Meu marido quer falar um negócio aqui para vocês. Tá bom. Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite. Somos da Estaca Brasil-Goiânia Norte, é bem rápido, estou numa outra reunião também agora, vou entrar com a Estaca. Rairon, depois coloca no grupo aí, no escudo, vai pegar o seu telefone, eu quero marcar uma reunião com os jovens aqui da Estaca, e aí eu quero que você preste o testemunho seu, certo, para esses jovens. Ok, Rairon? Tá bom, irmão, ele tá falando ok aqui. Tivemos uma reunião agora, esse final de semana já. Irmão, pode repetir, porque ele tinha saído. Rairon, o irmão tá falando com você. Oi, pode Rairon. Falar, irmão. Tudo bom, Rairon? Prazer, Alexandre Tavares. Tivemos uma reunião aqui, no caso, com a Estaca, com os jovens recentemente, e aí agora não dá para marcar uma em outra, né? Mas eu quero o seu contato para que eu possa organizar uma outra reunião novamente, certo? Na nossa Estaca, para que você possa falar para os nossos jovens e prestar o seu testemunho, tá ok? Beleza. Para que você possa falar para os outros irmãos, para que você possa compartilhar com os jovens o teu testemunho. Maravilhoso. E continue nesse mesmo objetivo, que o Senhor tem muita coisa. Ele vai te usar, sim. Porque quando temos o desejo de servir, somos chamados. Tá ok, meu amigo? Depois você digita, irmã, o telefone que a minha esposa vai anotar. Tá ok? Tá bom, irmão. Um abraço, irmãos. Eu vou entrar para outra reunião agora. Tchau, tchau. Muito obrigada. Fran tinha levantado a mão, Mira.
Não tinha não, Valéria, mas assim, não tem como não falar nada, né? O Hiram, ele é especial demais. Nossa, eu tô aqui, não consigo falar porque eu tô chorando. Eu fiquei muito emocionada também, Fran, quando ele hoje pela manhã, né, ele falou, mãe, é porque assim, eu sempre tento incentivar eles, né? Então eu sempre falava assim, meu filho, o Joseph, ele teve uma experiência maravilhosa aos 14 anos. E você tem muitas bênçãos ligadas ao sacerdócio arônico. Inclusive, uma das bênçãos do sacerdócio arônico é a bênção e administração de anjos, né? Então eu falei, você pode buscar algo muito especial nos seus 14 anos. E ele falou que isso sempre vinha na mente dele, e ele realmente ele está numa busca espiritual, numa luta muito grande, né? Porque não é fácil ser um jovem hoje em dia. E quando ele compartilhou essa experiência comigo, eu fiquei muito feliz e eu pensei assim, eu gostaria muito que meus irmãos, né, da coligação de Israel pudessem ouvir esse testemunho. Mira? Sim, vou continuar. Eu também fiquei muito feliz, maravilhada quando eu vi o testemunho dele. E achei muito interessante, né, quando ele comparou exatamente quando o Diogo Smith tinha uns 14 anos, e quando ele falou sobre a saúde dele, né, quando ele nasceu. Uhum. Prematuro. E eu lembrei da O minha filha. médico chegou a dar 72 horas de vida para ele. Pois é. A minha filha mais nova também, ela veio na Terra com um propósito muito grande, né, de trazer nós para a luz do Evangelho. Eu acho que eu já até compartilhei com você lá no comecinho. Uhum. E ela realmente também ela é uma menina assim, muito inspirada, sabe, muito usada, ela tem um amor muito grande pela obra, ela não mede as consequências para servir, sabe? O tempo dela fica esgotado, mas mesmo assim ela arruma um tempinho ainda para servir, para ajudar alguém, para estar sempre ali. E eu fiquei muito feliz. Realmente o Senhor, ele usa esse jovem. Muito obrigada, Mira. Genilza? Oi, irmã Valéria. Oi, irmã Genilza. Muito lindo o nome do Hiram também, né? Mas eu estava lembrando, quando você estava contando a experiência, o testemunho dele sobre o milagre, né? O tempo que você passou pelo teste celestial, né? Como você falando para gente. Uhum. E realmente tem um propósito, né? A gente vê ele aí falando. Então, tudo que passou, hoje é um exemplo para ele, né? Um propósito. O propósito é esse, né? Dele hoje está prestando testemunho, de ajudar muitas pessoas, igual o irmão falou, né? Muitas coisas para ele seguir o caminho do Senhor. Então, a gente às vezes passa por muitas provações, igual você passou, e ele quando era pequenininho, e hoje a gente vê, tudo é um propósito na nossa vida, né? Verdade, irmã, verdade. Só para finalizar, eu e meu esposo, a gente buscou junto ao Senhor o nome dos nossos filhos, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, acho, eu tinha lido um discurso chamado Hiram, Firme como os Pilares do Céu, que foi dado pelo presidente, que é descendente de Joseph Smith. Gente, ele é o presidente do Colo dos Louros, amor? Qual o nome? É o presidente Ballard. Isso, o presidente. O presidente Ballard, ele é descendente de Joseph Smith. Não, descendente de Hiram. Mas é de Joseph também. É irmão de. Mas ele é descendente ele é descendente de Hiram. Ele é descendente de Hiram, mas ele também vem da descendência de Joseph, né? Então, olha só, irmãos, eu li esse discurso dele, é um discurso maravilhoso. Hiram firme como os pilares do céu. E naquele momento eu senti uma coisa bem especial no meu coração, que eu devia ter um filho chamado Hiram. E aí, quando eu me casei com meu marido queria que o nome do meu filho fosse Joabe. E eu falei, jamais que o nome do meu filho vai ser Joabe, porque quem foi Joabe? Joabe, ele retrocedeu no exército lá, né, de Davi. Ele retrocedeu para que Urias fosse morto. Eu não quero o meu filho com esse nome, não. E aí começou a guerra dos nomes, né? E aí o que aconteceu? Meu marido, um dia, ele também leu esse discurso. E muitos anos antes de você. Ele leu muitos anos também. Mas aí depois, a gente estava casado e ele releu esse discurso. E ele falou, amor, olha esse discurso aqui. Numa noite familiar. Aí, quando eu vi o discurso, eu falei para ele, esse tem que ser o nome do nosso filho. E ele também sentiu fortemente.
E nós já tínhamos escolhido o nome dos nossos filhos, Leilane, Elamã e Rairo. Quando o Rairo nasceu, que ele estava lá na incubadora, entre a vida e a morte, eu pedi meu marido para dar uma bênção do sacerdócio nele. E aí meu marido foi, mas antes do meu marido ir, ele falou assim, não, mas quem nasceu não foi o Rairo, quem nasceu foi o Elamã. E eu falei, não, quem nasceu foi o Rairo. Aí, quando ele foi dar a bênção, ele foi com essa ideia de que ele daria uma bênção nele, chamando ele de Elamã. Só que no momento que ele pegou o Rairo, né, o Rairo bem pequenininho, o Rairo nasceu com 40 centímetros, mais ou menos, o Rairo nasceu. Aí o que aconteceu? O espírito falou para ele, esse não é o Elamã. Na verdade, eu tentei... Daí não dá para te ouvir, amor. Rapidinho para a gente terminar, porque tem mais de 1 hora já. Não, irmãos, eu tentei falar o nome de Elamã, que eu sou teimoso. Eu tenho muito trabalhar com meu orgulho. Então, sou teimoso, eu tentei falar Elamã e o nome não saía na hora na bênção, só vinha em minha mente Rairo. Aí eu me submeti, falei, aí quando eu chamei Rairo, eu pude proferir a bênção. Porque então não vinha nada na minha mente a não ser o nome. Eu tentando falar Elamã e na mente vindo Rairo, até que eu abri mão do Elamã e falei Elamã, aí veio a inspiração. Aliás, do Rairo, falei o nome do Rairo, aí veio a inspiração para me dar a bênção para ele. Então, irmãos, quem está falando? Eu só disse assim, confirmação do Senhor. Isso. Irmãos, foi maravilhoso estar com vocês nessa noite, poder compartilhar. Eu amo compartilhar o Evangelho. E que nós possamos entender que nós somos da casa de Israel, cada um de nós pertencemos a uma tribo, cada um de nós temos as nossas bênçãos, e se nós desistirmos do Evangelho, a nossa posteridade também perderá essas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Amém.